Olá pessoal, meu nome é Juliana Ribeiro. Se você ainda não me conhece, eu sou a idealizadora e criadora deste podcast, o Revirando do Avesso, que é um produto do Terraço da Gente. Se você tiver curiosidade de saber do Terraço da Gente, é só acessar o nosso site no www.terraco, sem o cedilha, terracodagente.com.br. E também estamos no Facebook e no Instagram, lá com o perfil @terraco da gente, terraco sem cedilha. Tá bem? Então vão lá, explorem os nossos conteúdos. Também temos esses vídeos todos do podcast, estão disponíveis também no nosso site. E no episódio de hoje do Revirando do Avesso, nós convidamos a advogada Rosenice Figueiredo Machado. Nós falaremos sobre violência doméstica. Rosenice é advogada militante na área criminal e de família desde 1998. É também ex-conselheira e presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Sergipe, ex-membro do Conselho de Execução Penal de Sergipe e ex-superintendente executiva da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe. Rosenice, eu quero inicialmente lhe agradecer por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, especialmente para falarmos de um assunto tão importante para nós mulheres, que é a violência doméstica. E é importante, inclusive, frisar, né, que a violência doméstica foi considerada pela Lei Maria da Penha como uma violação de direitos humanos. Para você ter uma ideia, em uma análise que foi feita pela OMS em 2018, referentes ao ano, essa análise era referente ao ano de 2000 e 2018, foi uma análise feita em 161 países e áreas. De acordo com essa análise, descobriu-se que uma em cada 3 mulheres, ou 30% das mulheres, foram submetidas à violência física ou sexual por seus parceiros íntimos, ou sexual de não parceiro ou ambos. Ou seja, é um assunto que é muito importante para nós, especialmente nós mulheres. Então, é um assunto de fato importante para nós discutirmos hoje. Por um lado, porque a violência doméstica ainda acontece em muitas sociedades, não só no Brasil, como em muitas outras sociedades. E por outro lado, porque muitas pessoas, mesmo ainda nos dias atuais, acabam não entendendo as ações, o que são as ações de violência doméstica. E tanto os agressores como as vítimas às vezes não sabem ou que cometeram uma violência doméstica ou que sofreram a violência doméstica. Então, por exemplo, culturalmente aqui no Brasil, e também em muitos outros lugares do mundo, eu falo aqui no Brasil porque nós vamos falar muito daqui do Brasil, mas e também em muitos outros lugares do mundo, uma mulher sofre, ela sofre a violência e não sabe que está sendo vítima, que aquela ação perpetrada foi uma violência doméstica, ela naturaliza aquele ato. Então, com base nesses aspectos que eu acabei de falar agora, e com o intuito de ainda elucidar mais sobre essa questão, você poderia dizer para as pessoas que estão em casa, Rosenice, o que é a violência doméstica? Certo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os seus seguidores, né, do canal Terraço da Gente, em especial do Revirando do Avesso. É um prazer estar aqui, quero agradecer, né, o convite, me sinto honrada com ele. E, assim, violência contra a mulher, assim, infelizmente, né, é um tema sempre muito atual e por mais leis que existam de proteção, por mais leis que se endureça as penas contra os seus agressores, os números, eles, infelizmente, estão crescentes, né? Por mais que se propague, como você mesmo começou a sua fala, dizendo assim, que muitas vezes o autor da violência, vamos dizer, o sujeito ativo do crime, não sabe que está cometendo o crime, e muitas vezes até a própria vítima não sabe. Isso. Quando a gente fala em violência, o que é violência contra a mulher? Na verdade, quais são as violências, né, contra a mulher? Porque quando a Maria da Penha, então, ela começa a definir a violência contra a mulher, e ela diz que a violência contra a mulher, ela pode ser o quê? Ela pode ser física,
ela pode ser sexual, ela pode ser moral, patrimonial e psicológica, né? O que seria a violência física? A violência física é toda aquela que lhe causa um dano, vamos dizer assim, seria o homicídio, não, que a gente é uma violência física, mas o homicídio tem uma tipificação, que é o feminicídio, né? Que é aquele homicídio praticado contra a mulher, que é uma qualificadora lá no Código Penal. Então, o que seria, no caso, a agressão física, né? A violência física? Toda aquela que causa um dano físico à mulher, né? E esse dano pode ser o quê? Uma esquimose, um hematoma, pode ser a inutilização de um membro, a perda de um membro, né? O enfeiamento do seu aspecto físico. Então, tudo isso seria uma violência física. O que é violência moral? Aí, quando você fala em violência moral, você remete aos crimes, né? Contra a honra da mulher. Que aí você pode ser o quê? Pode ser a calúnia, pode ser a difamação e a injúria, né? E o que é calúnia, difamação e injúria? Bom, calúnia, a grosso modo, seria você imputar a mulher um crime. Você chegar para a mulher e dizer assim, olha, você é uma estelionatária, você falsificou documento, você roubou, né? Você furtou, você... Então, toda vez que você imputa um crime a uma pessoa, você está praticando um crime de calúnia. Bom, injúria. A injúria, geralmente, é um conceito depreciativo, né? Geralmente é o que a gente chama de xingamento, de palavrão. É dizer que a mulher é uma vagabunda, que a mulher é puta, que a mulher é uma cachorra, né? Assim, é uma ofensa aos cachorros, na verdade, né? Você equiparar os cachorros a um xingamento, né? Porque são seres evoluidíssimos, né? Mas todos aqueles termos que são depreciativos, né? Puta, vagabunda, gaieira, tudo isso aí é injúria, né? E é crime, né? A mulher que ouve isso, né? Ela está sendo vítima de um crime. A gente não está falando que é uma mera discussão, isso não é uma discussão, né? Um impropério dito numa discussão. Isso é crime. É bom que se coloque, né? E também tem a questão da difamação. O que é a difamação? É você, diferente da injúria, em que você imputa uma qualidade depreciativa, na difamação, você coloca fatos, né, que de alguma forma denigrem a imagem daquela mulher, né? O que seria denigrir aquela imagem da mulher? Vamos dizer que a mulher é casada e chega uma pessoa e diz, não, ela é casada, mas está botando monta com fulano de tal. Então, isso socialmente seria denegrir a imagem dela socialmente. Então, isso seria difamação? Seria dizer que ela tem um namorado, mas deixa o namorado em casa e vai para a balada e fica com outras pessoas. Então, tudo isso seria um crime de difamação. Então, aí estaria caracterizado a violência moral, que, na verdade, a violência moral ela acontece quando você imputa qualquer desses tipos penais, difamação, injúria ou calúnia. Pronto. Fechamos a violência moral, tem a violência sexual, né? Que a violência sexual seria o quê? Seria o que vamos dizer, o que é mais famoso, o que todo mundo sabe, o estupro, né? Você ter uma relação não consentida com a mulher, não só relação, mas um ato libidinoso não consentido. Então, isso caracterizaria uma violência sexual, né? E temos a violência psicológica, né? Que foi uma inovação trazida pelo o Código Penal, foi uma inovação trazida, foi em 2021, se criou um tipo, né, da violência psicológica. E o que é a violência psicológica? Porque quando você vai na lei da Maria da Penha, ela diz assim, olha, constitui crime contra a mulher. Ela elenca todos isso, violência física, moral, psicológica, patrimonial, sexual, só que além dela dizer o que constitui aquilo, você também vai para o Código Penal e você pega aquele tipo penal, né? Porque existe uma discussão aí, porque quanto a uma tipificação, tem que ter uma tipificação, tipo penal, para nós enquadrarmos, né, aquele sujeito que ele seja penalizado, seja processado e tenha uma pena.
Então, assim, com essa reforma de 2021, então foi que surgiu, né, o crime de violência psicológica, né? Que o crime de violência psicológica é interessante que, na verdade, ele não se caracteriza assim só em um tipo penal. Você pode caracterizar em outros, mas, a grosso modo, ele ficaria caracterizado ali onde o homem, né, através de certas ações, que eu acho que isso a gente vai discutir mais adiante na entrevista, ele causa sofrimento à mulher, né? Que sofrimento é esse? Aquele sofrimento que leva à ansiedade, a mulher ter crise de ansiedade, a ter depressão, né? A ter uma baixa estima, tristeza, ansiedade, medo, apreensão, né? Então, se você vive uma relação onde seu parceiro ou o namorado, o marido, lhe causa, né? Esses sentimentos, então você está sendo vítima de uma violência, porque uma relação normal e uma relação saudável não vai lhe causar nenhum tipo de sofrimento, né? Que é o que eu digo sempre, Juliana, que as relações, às vezes, eu digo assim, as pessoas assim, mas tem a violência física e a psicológica. A psicológica é pior até do que a física, porque a física, veja, tem um hematoma, você toma um anti-inflamatório, daqui a pouco você não tem mais marca, passou. E a dor é só naquela hora. A psicológica, não. A psicológica é aquela coisa que vai dia a dia aumentando e e a mulher vai definhando, ela vai se apagando, ela vai se anulando, e quando vê, a mulher não é mais nada, né? A não ser um ser que está ali lutando para sobreviver. Ela toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, né? E vivendo aquele, né, a tortura, aquele tormento, né? Isso. E tem a violência patrimonial. Não, é porque eu ia aproveitar essa psicológica para lhe perguntar se o gaslighting, né, no Sim. caso, quando o homem fica omitindo ou dizendo coisas assim, omitindo ou fazendo coisas para que a mulher, assim, fazendo que a mulher se sinta louca, né? Que alguns homens fazem isso, né? Sim. Assim, eles omitem, não, eu não fiz isso, você tá louca, né? Eu não disse isso. Eu não disse isso. Você tá louca? Eu nunca disse isso. Eu nunca falei isso. Exato. Isso seria. Você tá inventando, isso é coisa da sua cabeça. Isso então seria um ato de violência doméstica? Sim, né? sim. Porque assim, eu estou colocando isso assim, porque é importante que as pessoas que estão em casa, né, entendam isso, né? Que isso não é natural, né? Quando o homem fica jogando, né? Jogando psicologicamente com você, mulher. Mulher, ou com você, na verdade, né? Eu falo assim, né? Porque quem é vítima da violência doméstica. Isso não é normal, né? Não é, a gente não pode normalizar, é o que eu quero dizer, normalizar esse tipo de conduta. De comportamento, isso. Aliás, esse comportamento já foi normalizado por muito tempo. Né? Já foi normalizado por muito tempo. Essas agressões, elas sempre existiram, né? Elas, vejam, a partir da Revolução Francesa, né, é que as mulheres, o movimento em busca, em defesa dos direitos das mulheres, ele começou a ser ouvido, né? E aí também, aí vem Primeira Guerra, Segunda Guerra, né, Revolução Industrial, e assim, e as mulheres, né, começaram, elas despertaram para a luta em favor dos seus direitos, mas violência sempre existiu, né? Violência sempre existiu. Esses comportamentos abusivos sempre existiram, e a gente normalizava, né? Dizendo, ainda ele normaliza. É ciumento, fulano é ciumento. Fulano é inseguro, é porque ele tem uma personalidade difícil, e a gente passando pano, né? E todo mundo passando pano aí com a macharada, achando que não, né? Mas é isso mesmo, Não é passando pano, mas isso é crime, sabe? Exato. No momento que um homem, existe um clássico do homem. Como se tivéssemos que entender tudo, né? Nós temos que entender todas as atitudes masculinas, digamos assim, né? A entender e passar a mão.
né? Exatamente. Mas nós não somos a mãe, nós somos parceiras. E nem a mãe é para passar por isso, né? Por coisas ruins. Mas veja, Mas nós somos parceiras, né? sim, não mas somos veja, mãe. mas aí a gente vai para outra questão, né? Que É a porque... cultura do patriarcado. Exatamente. É a cultura do Exato. patriarcado, a mulher tem que ser a mãe, a mulher que cuida, né? Exato. Abaixo do homem, evidentemente, porque ele que deve dirigir tudo, e ela, a Isso. mulher que cuida. Se é a mulher que cuida do filho, tem que ser a mulher que cuida do marido, do namorado, É, né? exato. Não é assim? Então, Exato. né? E veja, só pegando um pouco da sua fala, tem um clássico de homem, né? Homem, assim, geralmente narcisista, homem que geralmente que é raparigueiro, que essa que é a verdade, vamos Sim. usar o termo. Então, assim, quando a mulher começa... Primeiro, quando ela começa a reclamar, veja como é que como o crime está em tudo. Ela começa a reclamar da relação, não, você não pode fazer isso, aí ele começa. Você é uma chata, você é uma louca, né? Você é uma histérica, crime de injúria. Não é Porque, verdade? não, então, é bom que vá colocando isso, porque as pessoas veem isso muito com naturalidade. Não, Não, bobagem, né? E aí sofrem aquela violência, é o que a gente falou no instante, sofrem aquela violência e não sabem que isso é violência. E isso é violência. Pessoas, isso é violência, não é? isso é violência. Não, e não só Exatamente. isso, né, Juliana? Porque, Isso. veja, isso não só é crime, como também a gente tem que dizer a essas mulheres que elas não precisam passar por isso, elas não precisam Exatamente. estar dentro dessa relação, nem manter esta relação. Porque quando você diz assim, é muito interessante, quando você diz assim, as mulheres não sabem, né? E aí quando você... E o interessante disso tudo, Juliana, é o seguinte, é que a violência contra a mulher, ela está em todos os níveis sociais. Está, não, Porque exatamente. você imagina assim, aquela mulher, porque eu lembro muito, assim, alguns anos atrás, né? Eu lembro assim que minha mãe falava, a gente ouvia as conversas, né? Não, mas fulano não pode se separar, porque não tem trabalho, tem os filhos para criar, como é que vai criar um filho sem pai, não tem emprego, né? Não tem emprego, depende. Pronto. Nós estamos no ano de 2024. Aí hoje eu vejo mulheres independentes, com seu bom salário, empresárias, nível superior, doutor, terceiro grau completo, mestrado, doutorado, É, dona do seu nariz, dona do negócio, dona do dinheiro, e se é, submetem é. a essas Não, relações mas a doentias questão com a mesma mentalidade, na verdade. com a Que eu me mesma surpreendo às mentalidade. vezes. É, na vida social e observando as pessoas, eu muitas vezes me surpreendo como exatamente mulheres tão independentes têm, às vezes, determinadas falas, né? Mas eu não as culpabilizo, a gente não pode culpabilizar, porque assim, é bom que fique bem claro que a intenção hoje é exatamente, com esse podcast, é exatamente fazer com que essas mulheres percebam os atos de violência contra ela, né? Porque existe uma coisa que é a questão da violência simbólica, né? Que a violência simbólica foi um conceito de um sociólogo francês da época do século passado, né? Do século XX, que é Bourdieu. Então, a mulher, ela sofre a violência e acaba naturalizando isso, muitas vezes joga para outra mulher também, sem se dar conta que ela está sofrendo também de uma violência, perpetuando essa desigualdade entre homens e mulheres. E é importante que a gente frise isso, que essa própria mulher, essa mulher independente que a gente estava falando agora, ela é vítima também de uma violência, né? E muitas vezes não sabe, a gente, né, não sabe. E muitas mulheres acabam culpabilizando as outras, né? Culpabilizando as outras. Também, exatamente, por naturalizar, por internalizar, no caso. Ele fala assim, ela internaliza isso, não é como se fosse verdadeiro.